Mulheres com H, com Conceição Lopes. Olá, Conceição. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenho a dizer-lhe, como disse há pouco em off, que sinto o peso da responsabilidade de falar consigo, porque tenho ouvido muito falar em si há muito tempo. Eu tive a possibilidade de trabalhar com o Dr. Jorge Polivalente e foi ele que me introduziu, de certa forma, à importância da arqueologia nos projetos e em pensar a arqueologia e tal, e portanto tenho-a como uma grande referência nessa área, mas ainda assim, como sabe, porque também nos disse que é uma honra e que acompanha algumas das nossas conversas, a primeira pergunta é sempre igual para todas as convidadas. Não sei se se preparou ou não. Não. Mas a primeira pergunta que eu lhe gostaria de fazer é: quem é a Conceição Lopes? Para quem não a conhece, como é que se apresentaria? Olá, Margarida, bom dia. Com muito gosto, e repito, muito gosto que estou aqui. Acho de facto que o programa, estes encontros que façam muito importantes, onde se dizem coisas muito importantes, e portanto é um gosto muito grande. Agradeço-lhe muito ter-me convidado. Quem é que eu sou? Não saberia definir-me, porque eu nunca sei muito bem falar de mim, porque eu sou um bocado esquizofrénica a falar de mim. Sou uma pessoa muito ativa, por um lado, que gosta de fazer muitas coisas diferentes, mas sou sobretudo uma pessoa que gosta de aprender. Acho que aquilo que mais me define, talvez o professor Larcão uma vez escreveu na introdução da minha tese que eu tinha feito o trabalho no Alentejo, feito muitas horas de caminhada pelo Alentejo, sendo companhia de mim própria. E eu acho que essa é uma excelente definição. Companhia de mim própria à procura do conhecimento. Acho que é assim que eu me definiria. E essa busca constante do conhecimento é o que faz de si irrequieta para querer saber ainda mais, porque a arqueologia, é a procura de várias camadas, não é? Essa procura do conhecimento também é importante para esse crescimento enquanto arqueóloga. Claro, é importante enquanto arqueóloga, mas eu acho que nós não somos bons arqueólogos. E falou no Jorge Polivalente, lembro-me de ter tido uma grande conversa com o Jorge e com o saudoso Joaquim Vieira Mestre. Lembro-me de termos tido uma conversa há muitos anos atrás ali na Praça de Armas do Castelo, justamente sobre essa questão da importância de pesquisar, de ser irrequieto para a arqueologia, mas efetivamente o ser irrequieto e o conhecimento, a importância do conhecimento é, antes de mais, uma condição que me faz viver, que é a curiosidade. Eu sou profundamente curiosa e, portanto, acho que é essa curiosidade que me movimenta e que me faz gostar de muita coisa. Boa. Numa conversa que teve precisamente com o Fernando Alves, porque há pouco falávamos dele na TSF, descreve-se como uma menina do Piódão que brincava na terra da Serra do Açor. Foi isso que potenciou o seu gosto por mexer na terra? A arqueologia é trabalhar na terra, é mexer na terra, é comer a terra, é dar à terra uma dimensão que ela tem de grande arquivo na nossa história. Então, talvez nós brincávamos muito na terra, como se fazia quando eu era menina, não é? E brincávamos muito com a terra, mas eu acho que fundamentalmente aquela aldeia, que é uma aldeia metida lá no fundo de uma serra muito alta, tem uma espécie de metáfora. Eu vou, e não é o Sísifo, não é chegar lá em cima e voltar com a pedra para trás, não. Eu vou saltar aquela serra, eu vou caminhar esta terra e vou para o outro lado, e vou descobrir o outro lado. Acho que é um pouco isso, descobrir o outro lado. E então, realmente tem um trabalho fantástico em vários pontos do mundo, coordena o Centro de Estudos Arqueológicos da Universidade de Coimbra e do Porto, está ligada às mais importantes escavações arqueológicas feitas em Portugal, sem dúvida, foi chefe de missões arqueológicas na Síria e no Iraque e é perita da Unesco na candidatura de Mbanza Congo. Exatamente, a Património Mundial. Sim. O que é que, portanto, com este currículo e com este caminho todo, o que é que a trouxe há anos uma pessoa com estas capacidades ao Alentejo? Mas o Alentejo é um mundo, e vocês que são alentejanos, e eu que também já sou de coração, há muitos anos que trabalho cá, o Alentejo é um mundo muito grande. Em primeiro lugar, é o ponto de partida e de chegada do Mediterrâneo.
é o ponto grande que abre e fecha o Mediterrâneo. Depois é o grande ponto que sobe para norte e vai até outros lados. Eu não diria só o Atlântico, mas vai por terras por aí cima. Então o Alentejo é um mundo muito grande onde se encontram muitas coisas. E onde se encontra muita gente diferentes. E, aliás, não é por acaso que estamos aqui na Praça da República e que nós hoje olhamos para a Praça da República e basta olharmos agora e vemos aqui gente de todo lado. É um ponto onde chega muita gente. Eu diria que é uma plataforma muito interessante de troca de coisas, de potencial, de troca de coisas. Então, eu vim para o Alentejo, eu vim trabalhar para a Câmara da Vidigueira. Foi a primeira arqueóloga municipal. Fui a primeira arqueóloga municipal do país. Fui. Depois de ter escavado em São Cucufate, e naturalmente, como disse o Miguel Torga, quem percorre o Alentejo tem que meditar e ir explicando aos olhos o sentido profundo daquilo que vê. E eu fiquei, nessa minha curiosidade, fiquei com vontade de explicar aos olhos aquilo que via, então decidi estudar. É uma terra para se ter tempo? É uma terra para se ter tempo. Hoje, Évora escolheu para tema da capital da cultura vagar. Sim, vagar, e é isso mesmo, é para se ter tempo, é para andar devagar. Foi a primeira arqueóloga municipal do país. Na altura, qual é que era o pensamento que se tinha sobre a arqueologia? Era muito diferente daquele que tínhamos hoje. Era difícil perceber o que era a arqueologia naquela altura? Ou era mais genuíno? Hoje ainda era, mas Sim. Era mais genuíno, porque era assim, a arqueologia fazia parte, ou era entendido como parte das memórias do passado, como parte das memórias da nossa herança cultural. E então, a arqueologia, enquanto arqueóloga municipal, ela era entendida como um processo que se organizava em torno de outros processos de constituição da nossa herança cultural. Na altura andavam aqui pelo Alentejo, o Giacometti, andavam por aqui uma série de pessoas que vinham trabalhar e que vinham à procura das raízes ancestrais. A cultura, não é? A cultura. E, portanto, tudo isto era um processo integrado e, para mim, foi muito importante esse trabalho na Vidigueira, justamente porque nós não fazíamos só escavações, nós fazíamos também escavações nos arquivos, nós fazíamos escavações na leitura da oralidade. A oralidade, falar com as pessoas, é uma coisa fantástica, porque a oralidade tem um potencial de informação que as pessoas desprezam. Ser arqueólogo não era chegar a um sítio, fazer uma escavação e ir-se embora. Chegar a um sítio era isso, era ficar devagar, era ficar sentado. Eu ficava horas sentadas aqui na praça, mas no Vale de Mortes, ou em Serpa, ou em Balezão. Conheci imensas pessoas com quem ficava. Eu ia à procura de um sítio arqueológico e encontrava montes de sítios arqueológicos na conversa com as pessoas. Essa transmissão da oralidade também era importante, sendo assim, para o seu trabalho? E usei-a profundamente. Sim. Mas o que eu usei é a oralidade. E ainda hoje eu acho que uma boa parte daquilo que eu sei e uma boa parte daquilo que eu transmito vem do conhecimento que eu aprendi dessas pessoas. Ok, muito bem. Falou de Serpa e realmente foi a autora da Carta Arqueológica de Serpa no final dos anos 90. Como é que surge essa possibilidade? Foi depois de ter estado na Vidigueira? Foi de ter estado na Vidigueira. Eu, portanto, decidi que fazia para a minha tese. Quando eu entrei na universidade em 87, decidi, o professor Larcão propôs-me, eu aceitei que fizesse a Civitas de Paxúlia como tema de trabalho de investigação. E então Serpa faz parte. Foi aí que começou o seu casamento com o Paxúlia? O meu casamento com o Paxúlia começou em 81, quando cheguei pela primeira vez a São Cucufate. Ok. Foi aí que começou o meu conhecimento. Mas começou por aí. Mas o casamento começa efetivamente na Vidigueira. E Serpa é um processo natural. Eu encontrei o Presidente da Câmara, na altura era o João Rocha, e fui-lhe propor que ele financiasse a Carta Arqueológica de Serpa, à boa maneira do João Rocha. Nem olhou para mim. Claro. Nem olhou para mim. Eu saí e vim-me embora, e no dia a seguir tinha um telefonema da Maria João a dizer: olha, o Presidente pergunta o que é que precisas para a Carta Arqueológica. E foi assim que nasceu a Carta Arqueológica. Então, essa foi a sua experiência que teve com esse decisor político, mas foi muito estranha, porque o senhor praticamente nem olhou para mim. Sim, mas é muito característico dessa pessoa.
pessoa, pronto, tem esse jeito de estar, mas ainda assim foi difícil, tem sido difícil ou foi difícil nessa altura convencer os decisores políticos a escavar e a poder dar importância aos cacos, entre aspas? Não foi. O presidente Carlos Pinto, que foi o meu primeiro patrão, não é? O Carlos Pinto Góes, que era presidente da Câmara de Vidigueira, que era um homem muito pragmático, que era uma fase no Alentejo em que se estava, de facto, a construir um Alentejo novo com infraestruturas, a dotar as casas da água, luz, que eram coisas absolutamente prioritárias e, portanto... Mas depois o facto de terem que levar com a arqueologia não era chato? Era chato, mas justamente o Carlos Pinto, que era um homem muito pragmático, conseguiu pôr São Cucufate como um elemento fundamental de amostragem de como a arqueologia pode ser um bem, um recurso fundamental, não apenas para conhecermos o nosso passado, mas também para valorizar o território. E, desse ponto de vista, o Carlos Pinto, que era, como eu repito, era um homem extraordinário pragmático. O que lhe interessava era, de facto, pôr água nas casas, estradas alcatroadas, ter escolas, ter não sei o quê. Decidiu que a cultura era um elemento fundamental para valorizar o território. E então, para mim, foi muito fácil. Dos demais, não é? Distingue muito do hoje. Hoje, portanto, a arqueologia e o património e a cultura deixaram de ser elementos de valorização do território e passaram a ser recursos turísticos, que não é nem mau nem bom, é totalmente diferente. Por acaso era a pergunta que eu lhe ia fazer a seguir, que é, então como é que isso tudo se compatibiliza hoje em dia com o turismo e com a economia, por exemplo? Como é que se posiciona sobre esse tema? A cultura é absolutamente fundamental para a economia e é fundamental para a economia destas regiões de interiores, e das regiões mais periféricas. Mas uma coisa é a cultura, outra coisa é a feirização ou a disneylização das coisas. Exato. E nós sabemos isso muito bem, Margarida sabe isso muito bem. Margarida também trabalhou de alguma forma com essas questões e sabe muito bem que é tão fácil fazer um projeto para feirizar a cultura e tão difícil para fazer. É uma linha é muito fácil passarmos para o exagero. Exatamente. Mas pode-se fazer, porque já se fez noutra altura. Agora, a cultura e o património são elementos fundamentais para a valorização dos territórios. De uma forma articulada. Não vale a pena estarmos toda a hora a falar de economia sustentável. São chavões completos quando nós não fazemos coisas com uma dimensão que lhes dê estrutura e não apenas imediatismo. Pois. O imediatismo morreu, a estrutura é outra coisa. Exato. Um amigo comum refere que a certa altura, com os conflitos no Iraque e na Síria, foi para o terreno para evitar saques e proteger o possível da guerra e dos roubos. Sim. A proteção do património é primordial para si, seja ele qual for? É primordial e digamos que nem sempre é muito simpática para mim, mas seja ele qual for. Eu não distingo patrimónios. Então, defender o património, proteger o património é para mim fundamental, porque continuo a acreditar, apesar de tudo, que como estávamos a falar, que esses bens, que essa nossa herança cultural não é apenas um instrumento de empoderamento das populações, mas é sobretudo um instrumento de dotação de condições às populações. A arqueologia não tem importância nenhuma. Eu tenho um desprezo profundo, e tenho que o dizer, por essa arqueologia do imediato. Porque a minha ideia de arqueologia, os meus alunos sabem desde há muitos anos atrás que eu digo, se a arqueologia não for um elemento para dar melhores condições de vida às populações onde nós andamos a fazer buracos, então deixemos os buracos tapados, deixemos as pessoas evoluir. Até porque isso acaba por ser também um elemento de educação para as pessoas, porque eles conseguem perceber então as mais-valias desse trabalho. Evidentemente, e isso, por exemplo, quando o Cláudio Torres faz o projeto de Mértola, toda a gente percebe que a arqueologia pode ser, evidentemente... A Conceição deve ter lido as minhas perguntas, porque eu ia lhe perguntar precisamente a seguir sobre o Cláudio Torres e Mértola. Mas até eu falo já falamos de Cláudio Torres e de Mértola. Eu vou falar quando no Alentejo, em São Cucufate, é verdade que era 1 mês e meio por ano, mas quando em São Cucufate tínhamos 40 pessoas, 40 trabalhadores com contratos entre 1979 e 1986, tínhamos com contratos a trabalhar. Quando fazemos isso, nós sabemos que estamos a dotar o território de como as pessoas
têm condições, elas próprias aprendem. Eu lembro-me, quando cheguei a São Cucufate para escavar, umas jovenzinhas na universidade, aprendi imenso com o calceteirinho, o saudoso calceteirinho, porque ele já trabalhava há não sei quantos anos ali e sabia mais de cerâmicas do que eu e já sabia distinguir. Então, a certa altura, há esta transmissão, a transferência de conhecimento de um lado para o outro. Quando isto acontece, a população adere. Se você vai lá, faz o seu buraco, fecha a coisa, ninguém sabe, a população diz que andaram ali a fazer um buraco. Faz, nem nada. Então, o que é que aquilo é para as populações? Zero. Claro. Então é como se fosse uma contadora de histórias. Também. E se a arqueologia não é uma grande contagem de história, um grande momento de contar histórias, eu não sei exatamente o que é. O campo arqueológico de Mértola, que era precisamente a minha pergunta a seguir, é tido como um local onde começou a arqueologia pública em Portugal. Quando ninguém falava de arqueologia pública. Exatamente. E sei que tem, aliás, ainda há pouco falou, uma ligação grande com Cláudio Torres. O que é que representa Mértola para quem não conhece para a arqueologia? O que é que Mértola é? Para uma geração de arqueólogos que é a minha e que aderiram àquele projeto de Cláudio Torres, Mértola é justamente aquilo que eu estava a dizer. É um projeto de arqueologia pública, quando ninguém falava de arqueologia pública, de que a arqueologia pode empoderar os territórios, pode sim trazer valorizar os territórios, pode sim ser um elemento de fixação de populações à terra, pode sim ser um elemento de deixar renda, deixar dinheiro junto às populações. Ainda não temos, há um hotel, mas não temos nenhuma cadeia internacional, não temos, portanto, em Mértola. E, portanto, não quer dizer que não vá haver, mas, para já, as populações beneficiaram, vemos a quantidade de coisas que aparecem. Não é verdade? A Vila Museu, vemos a quantidade de pequenos negócios que aparecem, que estão ligados a Mértola. Pode sim, portanto, esse é um projeto de que o nosso trabalho não é apenas o de conhecimento do passado, mas é o de pôr o passado ao serviço do presente. E é dessa arqueologia que acha que a memória do passado pode ser um instrumento fundamental de valorização das populações no presente. Isso é o que representa Mértola para a minha geração de arqueólogos. Para a arqueologia representa um salto qualitativo imenso. A saída da arqueologia das academias, onde se aprende teoria e técnica, e a prática no terreno. E eu, enquanto arqueóloga que cresceu com essa aprendizagem, fico muito feliz ter feito parte disso. Infelizmente nunca tive a oportunidade de filo na vidigueira enquanto lá estive, e depois saí por uma questão justamente de curiosidade e de ambição e de querer fazer outras coisas, mas na vidigueira fizemos, com o Carlos Pinto, e fizemos coisas muito boas, mas sei que outros arqueólogos o fazem e isso é muito importante. Boa. E entretanto chegámos a Beja. Temos estado a dar a volta ao Alentejo, chegámos a Beja, fez um doutoramento por unanimidade e louvor sobre a cidade romana de Beja e no âmbito do Museu Vivo, na rede de património da FCT, trabalhou a arqueologia na cidade, procurou o Templo de Tibério e o baptistério paleocristão. É um palavrão muito difícil de dizer. O que é que está por baixo dos nossos pés aqui em Beja? Olha, debaixo dos nossos pés... Eu costumo dizer que nós damos o pontapé a uma pedra e salta um esqueleto. Debaixo dos nossos pés estará alguma coisa de muito interessante, porque em 2003... E começou um dos meus primeiros momentos difíceis em Beja. Em 2003, exatamente ali onde está aquela árvore e ali onde está aquele candeeiro, apareceu um magnífico mosaico, seguramente da época republicana, um dos elementos, na altura não se falava ainda do período republicano em Beja, porque se dizia que Beja tinha sido fundada 25 a 30 anos mais tarde. Portanto, temos aqui um belíssimo mosaico, pelo menos desse período, e estamos seguramente, aqui atrás está uma cloaca, que atravessa, portanto, uma cloaca ou um cano de abastecimento de água, não sabemos. Temos aí atrás os banhos de Dom Manuel e temos seguramente uma das fontes ou dos poços de abastecimento de água à cidade. A cidade nunca teve aqueduto porque tinha uma rede e, portanto, debaixo dos nossos pés temos toda uma série de minas, uma rede de captação de águas dos níveis freáticos e depois temos aqui ao nosso lado o grande muro do fórum que passava aqui. Portanto, estamos na praça principal. Que o Dom Manuel, porque ali atrás ela estava exatamente ali, o Dom Manuel percebeu que havia ali uma grande pedreira e deslocou a praça para aqui e começou a construí-la e, portanto, vemos aqui as pedras todas dos edifícios romanos utilizadas nos arcos aqui da Praça de Dom Manuel. Então, sendo assim, a riqueza que Beja tem, ou a potencialidade que Beja tem, é subterrânea?
Não é está subterrânea, ainda escondida? não. A Beja tem uma potencialidade, como na arqueologia se diz, positiva, de cota positiva, muito importante. E eu diria, por exemplo, esta magnífico, estes pequenos arcos que estão aqui, que são apenas uma parcela da parte da Praça de Dom Manuel, são um elemento que eu diria que nos poderia levar para uma visita à Beja do final do século XV e início do século XVI, do tempo em que a Dona Beatriz viveu em Beja. Toda a gente fala de Dona Beatriz, a grande, que é a grande monarca, diria eu, a Rua dos Infantes temos aqui, e essa Beja do século XVI, que tem uma magnífica peça arquitetónica, infelizmente tapada por estas árvores, mas aquela peça arquitetónica de nível mundial do melhor que há, a Lógia, e tem outras peças por aí, tem o museu, evidentemente, e tem a Igreja de Santa Maria, bom, tem tudo. Tem imensa coisa. Tem muita coisa. E eu sei que esta cidade está no seu coração e esta praça, precisamente, está ainda mais. Aliás, nós escolhemos gravar aqui na Praça da República precisamente pelo carinho que tem por este espaço, porque aqui se cruzou, e há pouco falávamos em off, com o Manuel da Fonseca, o Jorge Honrado, o Nuno Teutónio, o João Pesudo, o Lionel Borrella, saudoso Lionel Borrella. Que vivências foram estas aqui na praça? Que tempos é que recorda? Que praça era essa, tão dinâmica e tão fervorosa de pessoas? Era uma praça, não tinha estas árvores tão grandes, tinha outros bancos, enfim, mas tinha muitos bancos e as pessoas frequentavam esta praça e frequentavam-na muito. A praça era muito frequentada. Era um ponto de encontro. Era um ponto de encontro. Toda a gente vinha ao fim da tarde ou de manhã, assim, por esta hora. Havia muita gente aqui. E eu vinha muito aqui, enfim, como escavava aqui ao lado, sentava-me por aqui e ia ficando, às vezes ficava até à meia-noite ainda na suja, ia cruzando muita gente. Cruzei essas pessoas com quem que achavam graça, porque eu era uma miúda na altura muito magrinha e muito curiosa, fazia muita pergunta, queria saber muita coisa, queria saber muita coisa, mas falo com as mãos, como vêm, com os pés e com tudo, e portanto e metia conversa e perguntava, e as pessoas também metiam conversa comigo, e o que é que anda a fazer, está tão procura da oralidade, do conhecimento pela oralidade, não é? E conheci muita gente, depois as pessoas vinham aqui e havia, na altura havia muita gente aqui no Alentejo, tinha vindo de fora também, arquitetos e pessoas, e outros, e não só, havia técnicos que vieram para cá, e havia o pessoal do GAT, e então juntávamos-nos aqui, e esta praça era um local de troca de conhecimentos, de troca de informações, de desabafos, de contar histórias, enfim, e também de grandes confabulações, eu diria. Fizeram-se aqui muitas coisas, previam-se aqui muitas coisas, projetaram-se muitas coisas. Depois aqui ao lado, a certa altura, abriu os Infantes, que era outro local, assim, meio onde as pessoas também se juntavam para construir coisas, confabular coisas. E eu diria que havia uma vida cultural muito grande aqui. Tempo, sendo assim. Esse tempo moldou-a? Ou moldou aquilo muito, que a Conceição já era? Não, muito. Eu aprendi muito. Porque eu cresci muito com essa convivência das pessoas que tive aqui. E cresci muito com a convivência. Ainda hoje, estava a dizer há bocadinho quando eu via aqui, olha, encontrei ali a vizinha. A vizinha é daqui da rua, da Moeda, portanto as pessoas conhecem-me, tratam-me por nome, como na Vidigueira, toda a gente trata por nome, conhecem-me, eu trato por vizinhas. E também não falava só com gente dessa que tem nome, falava da outra que tem o nome na cidade, mas que não tem outro conhecimento, nome. Não é? Também. E são pessoas muito importantes e portanto, moldou-me bastante. Moldou-me muito frequentar as tascas. Percebe-se pelo entusiasmo com que fala que realmente foram tempos muito positivos e muito bons. Foram, porque a gente cresce, não é? A nossa juventude a crescer. Claro. Então, sendo assim, de repente, já falámos de Beja, de Serpa, da Vidigueira, fez trabalhos de Mértola, exatamente. Portanto, o Baixo Alentejo, como disse no início da nossa conversa, é realmente um ponto de troca, de cruzamentos, de coisas que começam, que acabam, que têm uma riqueza imensa. Nós sabemos dar-lhe esse valor, essa riqueza? Mas eu não serei a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas acho que vocês leigos sabem. Acho que sim. O grande problema desta região toda é de facto a desertificação. O que eu acho que nós ainda não sabemos fazer, outro dia dizia isso, nós estamos a assistir a um momento riquíssimo, enquanto arqueóloga com
um grande sentido de antropóloga, e a Margarida também o é, nós percebemos que esta gente toda que está a chegar de novo está a moldar o território de uma maneira completamente diferente. E nós ainda não soubemos, ainda muito bem, ainda não sabemos como é que devemos de fazer para nos cruzarmos com estas pessoas e ganhar aqui um potencial, porque nós falamos do potencial que ganhamos na época islâmica, do que ganhámos na época romana, mas agora estamos aqui também a ter organizar pessoas, nós ainda não sabemos a construir a arqueologia do futuro, não é? Digamos nós assim. ainda não soubemos organizar-nos, não sabemos como é que ainda nos cruzamos com isto, mas é um momento fantástico. Ninguém se lembra, a Margarida lembra-se, há 10 anos atrás não tínhamos 2 lojas aqui na praça. Não. E as 2 lojas são de gente de fora, com produtos de fora, que a gente nunca viu com bandeiras de fora. Sim. Então, assim sendo, tendo em conta isso que me está a dizer, eu diria que é o embalo para a pergunta que eu gostaria de lhe fazer: como é que a Conceição vê então o nosso território a nível social, económico e político? Bom, é verdade que o espaço agrícola mudou, que a agricultura transformou completamente, do ponto de vista económico, transformou completamente a estrutura económica e transformou a estrutura social, evidentemente, não é? E portanto, e se calhar a forma de trabalhar a arqueologia também, também, não é? Claro, porque agora é outra coisa, agora a arqueologia é uma forma rápida de tentar salvaguardar coisas. Uma arqueologia de fast food? Não sei se é fast food, é uma arqueologia que tenta salvar, ou tenta pelo menos registar. Eu sou muito, não serei a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque eu tenho uma posição muito crítica relativamente aos modos como fazemos arqueologia, mas também já fui mais crítica. Acho que a questão não está na forma de fazer, está em quem faz, mas isso é sempre assim que se fala, é sempre assim que acontece. Ora, do ponto de vista económico, a região está completamente a mudar, do ponto de vista social também. Acho que há uma grande riqueza social que nós não sabemos ainda integrar, e isso faz parte, é evidente, é um choque. É um choque social interessante, mas que passa por coisas muito difíceis. Eu tenho muita pena de cada vez que quando abro o jornal e digo na região de Beja, escravatura, não sei o quê, tenho muita pena que isso aconteça, porque este território não é um território de segregação. Para mim, eu que cheguei aqui, que vim de fora, sempre foi um território de abertura. Portanto, e de acolhimento também, não é? Porque é que a gente agora tem que ter segregação? Tenho muita dor. É uma dor um bocadinho grande, traspassa nas coisas, mas enfim, as dores também se curam. Mas temos é que curar este processo, temos é que curar este processo. E também há um processo de aprendizagem, porque isto também aconteceu tudo muito de repente. Estou a dizer, é o choque. Sim, e nós temos que saber, ainda não sabemos fazer, mas temos que o saber fazer, e rapidamente. Então, toda a gente lhe pergunta muitas das coisas que eu também acabei por lhe perguntar, mas eu não li, ou pelo menos se calhar não procurei o suficiente, mas não li nem ouvi nada sobre a Conceição cidadã, a pessoa, a mulher Conceição. O que é que gosta de ler, de ouvir, como é que ocupa os seus tempos? O que é que faz quando não está a esgravatar ou a trabalhar na terra? Faço muita coisa e vou fazendo coisas à medida que fui crescendo, que foi chegando a minha tarde, não é? Estou a entrar na tarde. À medida que fui evoluindo, fui fazendo muitas coisas diferentes. Hoje, quando não estou a trabalhar, estou muito tempo a trabalhar, infelizmente, ou felizmente, mas gosto muito de ler, leio imensa poesia, gosto imenso de poesia, não é? Uma coisa que me foi ficando sempre. Gosto de poesia oral, poesia popular, ouço muita poesia, e hoje em dia está disponível, leio muito, corro, faço corrida, uma pessoa precisa, e sobretudo, tenho um prazer profundo de ficar à conversa. Adoro ficar à conversa. Sim? Adoro ficar à conversa. Converso imenso, tenho amigos, ficamos a conversar. Acho que há uma coisa que ganhei aqui no Alentejo, que é justamente o vagar que falámos há pouco, de ficar a conversar, a tomar um pinho de vinho e a comer um petisquinho. É uma coisa que eu acho que ganhei aqui. Gosto muito de fazer isso e sobretudo, agora, acho que vou começar a fazer agricultura. Sim? Agricultura? Agricultura. Minha mãe, infelizmente, faleceu, mas ela tinha uma pequena quinta e eu acho que vou me dedicar à agricultura na quinta. Porque a agricultura é um momento muito interessante para pensar e eu gosto muito de pensar. Aliás, quando corro é bom. E trabalha na terra também, é outra forma de... Na outra forma. E sempre gostei muito de trabalhar na agricultura. E sei bastante de agricultura. E sabe? Sei de agricultura, porque quem trabalha
quem trabalha sobre a época romana, quem trabalha sobre a agricultura romana, como eu trabalhei, como não pode saber de agricultura? Como não pode saber como funciona um lagar e um moinho? Como não pode saber como um agricultor projeta quando é que vai podar uma videira ou quando é que vai enxertar uma oliveira? Como? É verdade. Disse a Fernando Alves também que no futuro gostaria de viver os seus dias na casa dos seus pais junto ao Rio Alva, onde nunca morou, curiosamente. Tem planos para quando deixar de ser arqueóloga para além da agricultura? Quando falava na agricultura tinha a ver também com essa ligação? Sim. Se eu tenho planos? Não tenho planos. Eu sou uma pessoa que vou fazendo o que a vida me deixa fazer. E talvez esse seja um grande defeito da minha vida. Nunca planeei nada. E como não planeei nada, vou fazendo o que a vida me deixa fazer, depois de vez em quando tenho assim uns entorces, como se diz na linguagem que se diz. Mas tem uma vida muito preenchida. Mesmo não tendo planeado nada, já viu tudo o que fez e o que faz atualmente. Mas há uma coisa que nunca fiz. Mas como deve ser. Está em todo lado, não é? Mas não estou num lado. Perguntou-me como cidadão o que eu gostaria de fazer. Há uma coisa, e a minha mãe fazia muito e sempre nos ensinou muito a fazer isso. Há uma coisa que eu ainda não fiz e gostaria muito de fazer. Por acaso era o que eu lhe queria perguntar. Que é trabalhar justamente com projetos de solidariedade, com projetos de ajuda dos outros. Há pequenas coisas, pequenos apontamentos que a gente vai fazendo na vida e que mostram que a gente quer fazer isso. Quando com o Márcio aqui da Cáritas, a gente organizou, desde há muitos anos atrás, de que eu não contratava outras pessoas que não fossem pessoas da Cáritas, para poderem ter um contrato, para os poder ajudar neste processo de reintegração das pessoas. Fiz um bocadinho daquilo que eu ainda não fiz na vida e que tinha a obrigação de fazer, porque a minha mãe sempre nos ensinou que era isso que a gente devia fazer. Minha mãe sempre nos disse, basicamente, que passar na vida é passar para ajudar os outros. E eu acho que ainda não fiz o suficiente. Então acho que no futuro Acho que ainda não fez o suficiente? Acho que não fiz o suficiente desse ponto de vista. Há muita gente que passa mal. Nós passamos o tempo todo a queixar-nos. Mas eu tenho uma casa, tenho um carro, não tenho um grande carro, graças a Deus, porque também não vale a pena, mas tenho uma casa, posso viajar, posso fazer estas coisas no mundo. Há outros que não têm essa escolha sequer. E esses, se calhar, precisam de ajuda. E eu isso nunca fiz como deve ser, nunca fiz de uma forma estruturada. Faço, mas gostaria, talvez, falta-me isso na vida. Acho que eu tenho essa pequena falha. Ok, mas ainda assim, parecendo que não, tem-nos ajudado a todos ao longo da sua vida profissionalmente, que é conhecer o nosso património, reconhecer a sua valorização, e isso é também muito importante. Embora não tenha, se calhar, esse caráter social tão vincado como refere, mas é importantíssimo o que tem feito. Reconhece isso, certo? Reconheço, mas acho que como eu não tenho conseguido transmitir depois a seguir, como eu não, nem sei falar, o trabalho não tem exatamente os resultados que eram esperados no início, eu sinto que alguns trabalhos são uma espécie de frustração, são um grande échec, como se diria em francês, e portanto eu acredito ainda assim que fiz o meu trabalho muito honestamente e que se há coisa que eu fiz foi com grande honestidade e com grande sentido de cidadania, de colaboração e de participação. É verdade que depois o aproveitamento desse trabalho, que é um trabalho público, não depende de nós, é uma coisa que eu não sou política. Nunca fiz política, não quero fazer política. Gosto muito de futebol, vou ao futebol, perguntam-me há pouco o que é que eu fazia, estava a tentar lembrar. Vejo futebol, vejo imenso futebol, imenso futebol. Gosto imenso de futebol e outros desportos, gosto imenso de desporto. Joguei muitos anos, fui muitos anos jogadora de handball, cheguei a ser campeã nacional. Foi? De handball? De handball e, portanto, não sou política, não sei fazer política, sou demasiado frontal e demasiado espontânea para poder ser política. Então, a última pergunta que eu lhe faço, tendo em conta o que acabou de dizer, que enfim, não sei se me vai correr bem ou não a pergunta, mas eu tenho muita vontade de lhe fazer, que é, ainda assim, não sendo política, se pudesse mandar, se pudesse decidir alguma coisa, o que é que decidiria no campo da arqueologia que acha que faria toda a diferença em relação ao que é feito hoje em dia politicamente? Decidia que houvesse financiamentos para haver projetos de arqueologia cidadã. E os projetos de arqueologia cidadã são exatamente os projetos como o Cláudio Torres fez, hoje em dia teriam que ser feitos de outro modo, mas seriam justamente
criar financiamentos, porque nós temos financiamentos. Eu não tenho nada contra as Bejas romanas e as Bragas romanas e as Conímbrigas romanas, não tenho nada contra isso. Não seria exatamente isso que fiz. Há muito financiamento para isso, mas não há financiamentos para fazermos projetos de arqueologia cidadã. De pegarmos nesta praça, escavar esta praça como deve ser, com as pessoas da cidade, com as pessoas, como você, a fazer aqui conversas com as pessoas todos os dias. Eu tenho um projeto que há muito tempo ando a falar, sabe o que é? Vou-lhe dizer. Não deveria dizer, porque um dia destes alguém o faz e depois diz na Elisa. Mas foi aqui eu vi da primeira vez, portanto é um exclusivo. Mas é assim, eu tenho um projeto há muito tempo que era pegar nas minhas peças todas, eu tenho peças de escavação, todos os períodos romanos, e metê-las aqui na praça, todas, organizadas por períodos cronológicos. Chamar as pessoas todas e dizer, senhores, os mais velhos, sobretudo os mais velhos, organizem lá isto em termos daquilo que a vossa avó fazia, daquilo que faziam, pedir às pessoas para falarem sobre aquelas peças. É tal contagem de histórias. E depois queria gravar isso para que o conhecimento que as pessoas me dessem sobre aquilo tivesse também, eu pudesse incorporar no meu estudo. Porque se ela me diz esta peça, que eu acho, então não sei o quê, meu avô fazia a sopa aqui, ou o cocharro servia para isto. Essas histórias incorporar esse conhecimento no conhecimento da arqueologia, do conhecimento que eu tenho do passado. Exatamente. Isso é arqueologia cidadã. Tenho essa vontade e gostaria muito de fazer isso. Gostaria, enfim, de fazer muitas coisas e gostaria de fazer o que você faz, de falar com as pessoas e pô-las a dizer como é que a gente pode pensar, porque esta conversa toda fez-me, como é que a gente pode pensar, como é que podemos contribuir para um mundo melhor. Sim, isso é o objetivo dessas conversas é isso mesmo e é de certa forma registar as mulheres que de alguma forma fizeram ou fazem a diferença no nosso território. Eu não sei se faço a diferença. Tê-las guardadas, não sei se faço registradas. Faz. Agora, nós fazemos diferença quando temos voz. E as vozes são tanto mais diferentes quanto mais forem coletivas e cooperantes e solidárias. E a solidariedade da voz é o que eu acho que nos faz falta. A solidariedade da voz não é a unanimidade da voz. A solidariedade da voz é cada um, com a sua diferença, poder fazer um grande coletivo de construção. Exatamente. Exato. A palavra que você disse. É isso que eu acho que nos faz diferentes. Faz-nos diferentes enquanto mulheres, mas sobretudo enquanto cidadãs. Obrigada, Conceição, pela nossa conversa. Margarida. Gostei imenso de a conhecer. Eu também. E já conhecia dos seus projetos. É verdade. Obrigadíssima. Obrigada eu.